Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Espero que o fim de semana esteja a decorrer bem. Vamos só esperar um pouco. Olá, Carlos. Vamos só esperar um pouco. Entretanto, hoje, como já devem ter lido, olá, né? Como já devem ter lido, o tema, para além da meditação, é os autoescolhidos. E vamos já perceber o que é que se quer dizer com isto de ser autoescolhido, ou o que é que significa. Olá, Filipe. Espero que estejas bem. Olá, mãe. É realmente, Filipe, ter-te aqui a ouvir, a ouvir a meditação. Ai. Pois é, Filipe, até a minha mãe está a ouvir. Vamos já perceber daqui a bocado o que é que... Olá, Maria. O que é que significa disto de ser autoescolhido? Como é que se chega a autoescolhido? E o que é que ser autoescolhido significa? Significa para nós seres de luz. De uma maneira rápida e simpática, até porque queria explanar isto de uma maneira muito mais, se o tempo der, mais lenta. Quando se fala em autoescolhidos, olá, Castro. Espero que estejas bem, Castro. Olá, Guilherme. Olá, Safi. Beijinho. Quando se fala de autoescolhidos, desculpem lá, eu estar a sorrir, mas isto deve ser da lua cheia, que hoje está intensa. Isto também é para a Safi. Está intensa a lua cheia. Quando se fala de autoescolhidos, é a mesma coisa que falarmos depois do trabalho feito ou do trabalho realizado, aqueles seres que podem ser resgatáveis. Isto é, aqueles seres que estão prontos para, a qualquer altura, serem levados para outros planos ou então ingressarem em projetos espirituais e possam estar ao serviço da luz. É disso que se trata. Ser autoescolhido significa que foi alguém que decidiu fazer diferente. Decidiu escolher um caminho interior, um caminho interno, que entrega à luz. Deixem-me só, peço desculpa, estou a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entrega à luz, entrega ao amor, entrega a todos aqueles valores que normalmente estão associados ao divino. E ser autoescolhido é quase, se é que se pode dizer, o fim da linha. São aqueles que já há muito tempo estão a fazer o caminho. Olá, Sara, o caminho interno. E fazer o caminho interno implica, essencialmente, fazer quase... Olá, Mário! Fazer quase o contrário daquilo que a sociedade nos pede. O que é que nos pede a sociedade? A sociedade pede-nos constantemente competição. Pede-nos que estejamos sempre... Olá, Cláudia! Estejamos sempre a competir com o nosso colega de trabalho, com o nosso vizinho, com o nosso colega de carteira na escola, até com o nosso familiar. Que tenhamos... Engraçado, vou tentar não ser tão assertivo. Que tenhamos por amigos, se calhar a mentira, a discórdia, a indiferença. É isso que a competição faz. E quando estamos a viver esta energia, dificilmente será viver a energia do amor e a energia da luz. Logo,
dificilmente seremos resgatáveis, porque estaremos longe de ser seres auto-escolhidos. Como eu disse há pouco, um ser auto-escolhido é aquele que decidiu efetivamente fazer o caminho. É aquele que decidiu sair do sofá e fazer alguma coisa por ele. Decidiu largar a televisão e ler um livro espiritual. Decidiu meditar. Decidiu fazer yoga. Decidiu fazer reiki. Decidiu fazer terapia multidimensional. Não importa, decidiu fazer alguma terapia espiritual que o conectasse com o divino, que o conectasse com a luz, que o conectasse com os seres espirituais. E ser auto-escolhido é isso. É decidir fazer alguma coisa em prol, primeiramente em prol dele, do seu desenvolvimento interior, do seu desenvolvimento interno, e depois em prol da humanidade, porque quando fazemos o trabalho interno estamos a beneficiar a humanidade num todo. E isto é o contrário daquilo que nos dizem para fazer no dia a dia. Por isso é que é tão difícil ser auto-escolhido. Por isso é que é tão difícil fazer o caminho interno. Porquê? Porque é o contrário daquilo que nos dizem para fazer no dia a dia. Eu tenho que parar porque efetivamente aquilo que nos dizem para fazer no dia a dia, as mentiras que nos contam, eu tenho que dizer esta palavra, as mentiras que nos contam, tiram-nos e desviam-nos de um caminho que está longe de ser o caminho da luz. Está longe de ser o caminho da verdade, o caminho da pureza, o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho se é que se pode dizer, do amor incondicional, que é um amor muito mais sublime, muito mais intenso e muito mais vivo. Mas ser auto-escolhido, efetivamente, é decidir fazer um trabalho interno, decidir estar consigo, decidir viver com valores da luz, valores da ética, valores morais, e decidir estar longe das trevas, entendidas por caminhos que propriamente não conduzem à luz. Estou a ser simpático, ok? Na utilização das palavras. Porque por vezes quando falamos das trevas ou falamos nos valores que desviam o homem da luz, esses valores não são tão simpáticos. Olá, chefe! Esses valores não são tão simpáticos. Portanto, ser auto-escolhido, como diz o tema, é aquele que efetivamente decidiu fazer o caminho interno, decidiu trabalhar para a luz, mesmo tendo uma vivência no mundo das formas, tendo uma vivência terrena, e estando inserido numa sociedade que ensina exatamente o contrário. Lá Eva ensina exatamente a viver de uma maneira diferente. A viver a competir, a viver a mentir, a viver a dissimular, a viver a enganar, a viver a falar por meias palavras, a fingir amor e a fingir amizade quando efetivamente não a têm, para poderem obter algum lucro ou alguma forma de recompensa no futuro. Isso é o que nos ensina na sociedade. E isso está longe. Olá, Mariana. Isso está longe do caminho da luz. Os valores que nos vendem a sociedade são completamente opostos aos valores da luz. Sintam a energia. São valores muito afastados do caminho que leva o ser a ser auto-escolhido. Porque aquele que efetivamente ao fim se designa por ser auto-escolhido é aquele que efetivamente decidiu fazer o caminho. Decidiu realizar dentro dele ou decidiu fazer do corpo dele um tempo móvel. E para fazer do corpo dele um tempo móvel teve que se iniciar
numa prática espiritual. Tenha ela o nome que tiver. Até porque a plasticidade dos átomos, olá Isabela, a plasticidade dos átomos permite uma infinita ou infinitos caminhos no regresso a casa. Daí tantas terapias espirituais. Portanto, a forma que a terapia tem, ou a forma que a terapia toma, não é tão importante. O importante é o caminho interno. O importante é decidirmos fazer. O importante, como diria há bocado a Safi, é a intenção. Vocês olhem para a lua de hoje, a lua cheia, que está muito bonita. Eu há bocado tive o cuidado de ir à varanda e pelo menos consegui ver 3 auras na lua. Se estivermos atentos, os nossos olhos conseguem ver muito mais que aquilo que vocês pensam que eles veem. Ok? Eu vou-vos ler um poema que escrevi para percebermos para percebermos a importância do caminho espiritual e o que causa na nossa vida a adesão voluntária a esse caminho espiritual. Porque quando caminhamos espiritualmente, a maneira como nos relacionamos com o mundo, a forma como nos relacionamos com os outros e também a forma como nos relacionamos com o divino passa a ser, olá Deitinha, passa a ser completamente diferente, passa a ser muito mais amorosa. É óbvio que não acontece logo, vai acontecendo, até porque não é fácil, há seres que não são fáceis e a adaptação toma o seu tempo. Daí tenhamos de ter alguma paciência nesta adesão voluntária que temos que fazer ao nosso caminho interno. Portanto, estou-me a rir de Castro. Portanto, ser autoescolhido, basicamente, é decidir fazer algo espiritual. Seja um projeto, seja uma terapia, não esquecendo, obviamente, que o trabalho interno acontece a todo instante. Eu não posso ser bom aqui em casa e ser mau lá fora. Eu não posso ser mau lá fora e ser bom em casa. Isso é impossível. Não funciona. É como se eu fosse um ser das trevas aqui e um ser da luz lá fora, ao inverso. Ou ser um ser das trevas lá fora e um ser da luz aqui. Portanto, é uma impossibilidade. O que significa que o trabalho interno e o trabalho espiritual é constante. Acontece a toda a hora. Daí a atenção plena e a atenção constante que devemos ter não só nas palavras que saem da nossa boca, mas principalmente, ainda bem que os outros não veem, os pensamentos que povoam a nossa cabeça, a nossa mente. Portanto, significa que o trabalho espiritual permeia estas dimensões todas que nós temos. Desde o mental, o emocional, o físico, indo até ao espiritual. Portanto, como podem ver, esta condição de ser autoescolhido implica uma mudança drástica na forma como olhamos o mundo e uma mudança drástica na forma como vivemos a nossa vida. Não faz muito sentido, eu vou dizer isto, que está aqui a minha mãe a ouvir, mas não é só para a minha mãe, é para muitos seres de luz. Não faz muito sentido nós termos uma fé imensa, mas no dia a dia não fazermos nenhum trabalho espiritual. Ou fazermos zero de trabalho espiritual. O trabalho espiritual tem que ser feito todos os dias. O que é que me adianta a mim, ou o que é que adianta à humanidade? Eu ser bom, ser um ser de luz, mas não fazer nada pelos outros, não fazer nada pelo espiritual, não fazer nenhum trabalho espiritual, não me envolver em nenhum projeto espiritual, logo não ajudar ninguém. Significa que se eu tenho os dons que tenho, é para estarem ao serviço da humanidade. É para ajudar a humanidade. É para ser uma ponte entre a luz
e aqueles que estão prontos a entrar na luz. Apetecia-me dizer entre as trevas, mas não vou dizer. Tenho que passar a cabeça. Entre a luz e aqueles que estão prontos para entrar na luz. Portanto, como podem constatar, ser autoescolhido ou estar na condição de autoescolhido implica muito mais que aquilo que à primeira vista possa parecer. Isso significa que o trabalho, para além de ser diário, tem que ser constante. E as preocupações que povoam o nosso ser, o nosso interior, têm que ser completamente diferentes daquelas que eram até então. Ok? Eu vou então ler o poema, que é um poema espiritual. Estes poemas, quando são escritos, são sempre escritos numa frequência diferente, sempre com o chakra cardíaco aberto. Portanto, às vezes são simples, mas a compreensão pode ser um bocadinho difícil, dependendo da frequência de cada um. Vindo tão longe, apenas para ter esta única e arrebatadora experiência. Ter um corpo de matéria neste deslumbrante planeta. Ontem estava mesmo longe. Hoje ainda estou aqui, mais vivo do que nunca. Amanhã voltarei à minha condição original, à minha função. Até lá, consagrarei cada passo, cada olhar, como uma bênção jamais irrepetível, como uma experiência simplesmente inesquecível, como se a vida quisesse que toda a sua linda exuberância vivesse dentro de mim, enquanto ainda tenho este corpo, que me levará ainda a lugares inimagináveis num dos planetas mais enigmáticos que já pude ver. O que significa... Também tem outro poema para aqui, daqui a bocado já passo a ler. Sim, que fala sobre isso. O que significa que sempre que fazemos o caminho espiritual, sempre que nos tornamos receptivos, sempre que nos ligamos e religamos ao divino, o canal fica aberto. Os centros sinergéticos ficam abertos. Os nossos chakras ficam abertos. A nossa relação com o invisível passa a ser efetiva. É como se o invisível se tornasse visível. Dito de uma maneira simpática e assertiva, efetivamente é isto. É como se o visível, de um momento para o outro, passasse a ser visível. E depende tão só da nossa capacidade de estarmos receptivos e da nossa capacidade de fazer o caminho interno, de nos abrirmos para o divino, de nos abrirmos para a luz, de estarmos disponíveis para o amor. E este amor é um amor incondicional, mas que tem que ser vivido, tem que de uma vez por todas deixar o mundo do conceito mental para passar a ser uma realidade experienciada dentro do corpo. Já chega de termos muitos conceitos intelectuais dentro da cabeça, mas nenhum é experimentado dentro do corpo. Esses conceitos na cabeça não têm sentido nenhum. Se quiserem, eu tenho aqui uma biblioteca, mas não passa de uma biblioteca. Eu posso ter muitos conceitos na cabeça, posso ler muitos livros, como já li, e a questão é essa. E só fico com uma grande ginástica mental. Mentalmente ninguém me consegue bater. Mas não passa daquilo. Porque eu não consigo trazer da mente para o corpo. Ou seja, o corpo tem que ter experiências. E o espiritual, por ser natural e ser simples, implica que o corpo tenha essas experiências. Que o corpo se torne receptivo à luz, que o corpo se torne receptivo ao amor e que o corpo comece a ficar mais permeável a esta forma bonita, divina e ao mesmo tempo humana de vivermos as relações, vivermos a vida e vivermos tudo aquilo que é mais bonito
na face da Terra. Portanto, eu não sei o que é que estamos à espera, todos, cada um na sua gradação, cada um na sua responsabilidade espiritual. Não sei o que é que todos estamos à espera para despertar, para nos tornarmos efetivamente seres autoescolhidos, aqueles que decidiram fazer o caminho, aqueles que decidiram fazer o trabalho interno e aqueles que decidiram de uma vez por todas deixar o sofá, deixar a apatia, deixar a competição e abraçar os valores da luz, os valores da humanidade, os valores do amor. Portanto, só vos compete a vós aproveitar esta vida, estes imensos dias que ainda têm pela frente para viverem, para fazerem da vossa vida um caminho diferente. Um caminho de luz, um caminho de amor, um caminho de irmandade e de relações amorosas ou de relações amorosas com o vosso semelhante. E o vosso semelhante não só é todos aqueles humanos que, independentemente se a gente gosta ou não, que estão encarnados na Terra, mas também todas as outras espécies que neste momento povoam o planeta connosco. Porque nós temos este mau hábito, acreditem, temos este mau hábito de destruirmos tudo por onde quer que a gente passe. Atenção. Nós somos muito espirituais, mas sempre que a gente puder estragar e destruir, a gente destrói. O que diz de espiritualidade não tem nada. Ok? Eu disse há pouco, eu não posso ser bom aqui e mal lá fora. Nem bom lá fora e mal aqui. Ok? Se eu sou espiritual, por que razão eu tenho que destruir alguma coisa por onde passe? Seja a natureza, seja um animal, seja até uma relação, destruí-la com os meus pensamentos ou destruí-la com as minhas palavras mais azedas, mais agrestes, mais agressivas, mais impensadas. Às vezes fazemos isso sem querer. E fazemos isso sem querer porque vivemos numa sociedade de competição, numa sociedade de consumo, em que não temos tempo sequer para pensar nas palavras que dizemos e não temos tempo sequer para pensar que afinal somos o amor, que afinal deveríamos ser diferentes, que afinal estamos aqui por pouco tempo e que deveríamos ser todos o mais amorosos uns para os outros. E isto, como disse há pouco, é efetivamente o contrário daquilo que nos ensinam na escola e daquilo que nos ensinam na sociedade. Portanto, ser autoescolhido tem muito mais que se lhe diga. Eu vou ler outro poema para fazermos a nossa meditação. E o poema vem no seguimento daquele que disse há pouco, que também é espiritual e foi escrito numa dimensão diferente. Onde quer que estejas, está lá plenamente. Se conseguires esse esplêndido feito, nem imaginas o que vais sentir e vais ver. Todas as tuas células passarão a vibrar de alegria. Os teus olhos passarão a ver outros mundos. E mesmo no sono mais profundo, ó Sofia, saberás por onde andas e com quem andas. E quando acordado, estarás mais vivo do que nunca, consciente que cada olhar é poderosamente único, que gravarás dentro de ti como uma recordação perfeitamente bela deste maravilhoso planeta que escolheste para poder experienciar a vida. Portanto, só depende de nós
aderir ou não voluntariamente ao caminho espiritual. Só depende de nós ou não aderir voluntariamente. É esta forma diferente de estar na vida. É esta forma diferente de amar, é esta forma diferente de nos relacionarmos com os outros, esta forma diferente de deixar uma pegada na terra e esta forma diferente de fazer diferente. E fazer diferente trabalhando para quem? Trabalhando para a luz, sendo luz. É disso que se trata. Ser autoescolhido, essencialmente, é decidir de uma vez por todas trabalhar para a luz. Ser luz. Ter o estandarte de luz na mão e ir onde for preciso ir. Eu vou repetir outra vez. Ser luz, trabalhar para a luz e ter o estandarte da luz na mão. Porque ele no coração já está. Mas é preciso que toda a gente veja, sem medo nenhum, que nós trabalhamos para a luz. Eu não tenho esses complexos, esses medos que muitos seres espirituais têm. Ok? Nem devemos ter esses temores de dizermos que trabalhamos para a luz. Ok? Não somos veículos da luz, somos trabalhadores da luz e não devemos ter nenhum receio de dizer aquilo que fazemos. Ok? Portanto, vamos fazer a nossa meditação e depois falamos mais um pouco. Mas o importante é que fique claro que o autoescolhido é aquele que decidiu efetivamente, e vou até aqui deixar o número, é aquele que decidiu efetivamente fazer o trabalho da luz, fazer o trabalho interno. Lá, Cidália. Portanto, para que tenham uma ideia das reprovações, todos os humanos estão encarnados na Terra, segundo uma teoria espiritual que eu gosto muito. Não deveria gostar tanto, porque efetivamente a reprovação vai ser tremenda. Isto é quase como na escola, mas 84% das almas vão reprovar. Quando chegarem ao fim da vida, vão reprovar. Porque efetivamente escolheram o caminho que não é o caminho da luz, escolheram o caminho que é o caminho do dia a dia da competição, do ser robô, de viver a vida em piloto automático, como se mais nada existisse, como se o amor não existisse, como se a luz não existisse, como se a camaradagem não existisse, como se o divino não existisse, enfim, como se nada não existisse para além do dinheiro. Basicamente é isto. E a vida não é só moeda. A vida não é só trocas comerciais. A vida é muito mais do que isso. Ok? Vamos então fazer a nossa meditação e depois, entretanto, falamos mais um pouco. Até porque depois temos que falar do retiro em Baião. Se eu, entretanto, não passar, vamos então meditar um pouco. Façam 3 respirações profundas, cada um ao seu ritmo, obviamente. Fechem os olhos, costas direitas, escolham o mudra. Mudra em sânscrito significa selo, que é uma forma simpática de fecharem a posição. Fechem os olhos e pacifiquem-se. Estejam em paz. Estejam tranquilos. Sintam energia. Sintam a luz a permear o vosso corpo. Sintam a luz a entrar pelo vosso chakra coronário e a banhar o vosso corpo todo de luz, de energia,
de renovação, de amor, de imensas possibilidades de nova vida, de novas vivências. Deixem que o Divino, de uma vez por todas, tenha residência fixa no vosso coração. Que o Divino possa pernoitar no vosso coração.
Quando estiverem preparados, abram os olhos com calma, sem pressa, tranquilos. Tomem consciência de onde estão. Olá, Elsa. Tomem consciência de onde estão. Eu vou-vos ler mais um poema para percebermos a importância do nosso caminho espiritual, para percebermos a importância da nossa adesão voluntária ao nosso caminho, neste caso, à luz, e para percebermos de uma vez por todas o quão importante isso é, essa adesão, não só para nós, mas como para toda a humanidade. Todos beneficiam da vossa luz, todos beneficiam do vosso amor e todos passam a beneficiar da vossa nova tranquilidade, isto é, a tranquilidade da vossa alma. O poema tem essencialmente a ver com a nossa relação com o Divino, como eu disse há pouco, a propósito de ter falado da minha mãe, com a nossa relação com o Divino, com a fé que nós achamos que temos num ser superior ao qual chamamos Deus, mas que no dia a dia, trabalho espiritual zero, e que para além da fé não fazemos nada, porque fazer alguma coisa implica esforço e implica dar energia. E nós não queremos fazer esse esforço, nem queremos dar energia a ninguém. Portanto, o que é que serve a fé sem obras? Para que é que serve a fé se nós não fazemos nada? Se nós não conseguimos trazer o divino para dentro de nós? Vocês vão perceber o poema. Quando ler o poema, vocês vão percebê-lo, que ele foi escrito, como eu disse há pouco, numa frequência diferente. Se nós não conseguimos trazer o divino para dentro, se não conseguimos vivenciar a luz e o amor dentro de nós, não tem muita utilidade. Nem a nossa fé, nem o nosso amor, nem a nossa luz, nada tem utilidade. Portanto, só depende de nós, daí o tema 2 ser os auto-escolhidos, são aqueles que efetivamente decidiram fazer alguma coisa por eles e ao mesmo tempo fazer alguma coisa pela humanidade. É disso que se trata. Mas eu vou ler o poema para percebermos o alcance e aquilo que se pretende quando eu digo trazer o divino para dentro de nós. E trazer o divino para dentro de nós é literal, é mesmo trazer o divino. Eu vou ler o poema para percebermos. Oh, tanta mentira que te contaram. Acreditas num ser todo-poderoso e, no entanto, vives triste. Acreditas na vida e, no entanto, desperdiça-la em coisas que não servem para nada. Ao menos uma vez na vida, faz uma coisa certa. Viva a tua vida o mais intensamente que conseguires, como se o amanhã simplesmente não existisse. Convida, isto é para todos, convida ao Todo-Poderoso para viver dentro de ti e ama-o como ele te ama a ti. E deixa que ele aí perdure enquanto respirares.
sacralizando cada olhar, cada gesto, como se tu começasses a ser ele. Olá, Nuno, num breve instante de tempo, profundamente belo e jamais irrepetível. Olá, Soares, o que significa, sempre que aceitamos trazer o divino para dentro de nós estamos a ser divinos, nós estamos a viver o divino. Nós estamos a viver para além da fé, porque já conseguimos trazer a luz e trazer o amor para dentro de nós. Isso é fazer o caminho espiritual, isso é de uma maneira simples e natural, aderir, olá Cláudia, aderir de forma voluntária ao caminho da luz, fazendo o caminho da luz e sendo ao mesmo tempo a luz. É isso que se pretende dizer quando falamos de autoescolhidos. E ser autoescolhido é, efetivamente, fazer o caminho espiritual, estabelecendo a ponte entre o humano e o divino. É interessante a imagem, não é? Estabelecer a ponte entre o humano e o divino. Portanto, eu acho que a escolha é fácil. Eu acho que a escolha é muito simples. Nós temos que decidir nos dias que temos enquanto estamos na Terra o que é que queremos fazer. Se queremos alinhar a nossa vida pelas trevas ou se queremos sentam a vibração, ou se queremos viver a nossa vida de acordo com os valores da luz. Portanto, eu acho que não é difícil a escolha. E mesmo assim, não sendo difícil a escolha, como eu disse há pouco, as reprovações no fim da vida são muitas. Uma percentagem de almas muito grande não vai passar na prova. Não porque não sejam bons, não porque não sejam boas pessoas, mas porque simplesmente se recusaram a fazer o caminho interno. Se recusaram a fazer o caminho delas. Porque aderiram a caminhos e a sonhos que eram de longe o caminho e os sonhos delas. É tão simples como isto. Ok? Portanto, antes de ir embora, não se esqueçam quem... E antes mesmo de falar no retiro, não se esqueçam, eu falo todas as semanas, existe um blog cujo título é Seres de Luz na Terra, que se destina a ajudar os seres de luz que estão encarnados e que têm alguma dificuldade. Estão lá cerca de 61, 62 artigos que podem ser consultados e que podem beneficiar os seres que estão mais ou que têm mais dúvidas. No mês de setembro, 3, 4 e 5, em princípio, se não acontecer nada daqui até lá em termos materiais ou em termos físicos devido à pandemia, vamos fazer um retiro espiritual dedicado à meditação em Baião, 3, 4 e 5 de setembro. Portanto, ficam todos avisados. Eu sei que alguns seres, como a Cláudia, querem fazer parte do retiro. E ele estará sempre aberto. Se puder fazer ou se puder realizar, ele será feito. Levaremos a cabo. Até porque, como eu disse há pouco, o caminho espiritual 22, o caminho espiritual é simples. Deveria ser natural. E digo isto porque orientar retiros é demasiado natural. Até estranho. É mesmo demasiado natural. O que significa que quando fazemos o caminho espiritual com o coração, ou quando estamos com o coração naquilo que fazemos, tudo se torna simples. Tudo se torna natural e tudo se torna mágico aos nossos olhos e aos olhos daqueles que estão connosco. Portanto,
adesão voluntária à luz, não só como ser de luz, mas como ser que trabalha para a luz. Deveria dizer respeito a todos os seres que estão na Terra. Mas como não diz, temos que ser nós a fazer esse caminho. Temos que ser nós a ser portadores dessa luz, desse estandarte, e temos que ser nós, efetivamente, a ser, se é que podemos dizer, os alicerces dessa nova terra, que deseja muito mais limpa, muito mais fresca, muito mais pura, muito mais luminosa e muito mais amorosa. Basicamente são estes valores da luz. Os valores que deveriam pautar a nossa vivência e devia pautar a nossa vida e as nossas relações com os outros. Eu vou desejar a todos continuação do resto de um fim de semana, que a vossa semana seja feliz e fantástica, e não se esqueçam de meditar todos os dias, ok? Meditem por vocês, meditem pela vossa alma, meditem pelos vossos, e meditem pela terra, e meditem pela humanidade. Boa noite a todos. Namastê. Beijinhos e sejam felizes.